Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui eu estou para falar da palavra de Deus. Louvo ao meu Deus que mais um dia Ele me pôs de pé e aqui eu estou para falar da sua palavra, né? Como eu sempre tenho dito, amados irmãos, aqui, cada dia que amanhece nós estamos de pé, é Deus que nos deu mais um dia de vida. Porque se Deus não quiser, amados, nós nos deitamos e não acordamos, né? Então, tanto a vida quanto a morte é permissão de Deus. Se estamos vivos, né? Louvado seja Deus. Vamos, amados irmãos, aqui orar e consagrar a Deus este vídeo que eu vou gravar e assim colocar nossa vida, nossos dias, nossa casa na presença de Deus, para que Deus possa então nos guardar de todo o mal e nos dar vitória dia após dia em nome de Jesus. Porque enquanto nós estamos vivos, né, amados irmãos, nós temos sonhos, temos metas a alcançar, temos problemas a resolver, né? E isso só vai acabar quando um dia nós tombarmos por terra. Enquanto nós estamos vivos, né? Nós temos perspectivas, né? Para os dias nossos. E se nós estivermos colocando tudo nas mãos de Deus, então tudo vai acontecer para o nosso bem. Amém? Amado Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na presença do Senhor mais uma vez esse dia, te agradecendo, meu Deus, pelo ar que respiro. Te agradecendo, Senhor, pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor, porque sei, Pai, que tudo que o Senhor permite para nossas vidas é porque é necessário, porque o Senhor nos ama, é um Pai zeloso, é um Pai cuidadoso para com seus filhos. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque mais um dia o Senhor me pôs de pé, e assim eu louvo o Senhor por tudo, e peço que o Senhor me tome, me use em espírito e em verdade, para eu falar da palavra do Senhor. Aqui estou, meu Deus, para um objetivo só: anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fazer aquilo que o Senhor Deus quer que eu faça, Pai, evangelizar. Toma minha boca, meus lábios, minha vida, Senhor Deus, e fala através de mim com quem o Senhor Deus quer falar. Em nome de Jesus, eu consagro este vídeo que estou gravando ao Deus do céu, ao Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus. Abençoa este canal de evangelização, em nome de Jesus. E oro por cada irmã e irmão, cada servo, serva de Deus que tem acompanhado a oração e a mensagem do Senhor aqui neste canal. Que o meu Deus, que vive e que reina para sempre, possa visitar cada irmã e irmão, cada jovem, cada criança, cada ambiente aonde chegar esta oração e a mensagem do Senhor. Que o Senhor chegue, Pai, que o Senhor mude vidas, transforme vidas, que o Senhor chegue com a cura, com a restauração, com a libertação, em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai, eu oro em nome de Jesus e coloco tudo nas tuas mãos. E como eu sempre tenho dito aos irmãos aqui, às vezes eu tenho que estar pausando meus vídeos aqui, porque para mim gravar um vídeo, amados irmãos, na paz, tranquilo aqui, é só o dia que Deus me conceber essa vitória, né? Que a gente que é mãe, que é avó, que é esposa, né, tá sempre ocupado. Mas nós temos que fazer um esforço, né, para fazer as coisas para Deus. Amados, a palavra que Deus pôs no meu coração para nós estudar hoje, refletir, ela está no livro de Mateus 19 e eu vou ler a partir do 20. Mateus 19, 20. Eu peço aos irmãos que tiver Bíblia em casa, né, acompanhar na sua Bíblia para entender que realmente é a palavra de Deus. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. E chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução, as riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que semeia em boa terra é o que ouve
e compreende a palavra, e dá fruto, e o produz, 100, outras 70 e outras 30. Amém? Amados irmãos, esta palavra que Deus trouxe para nós hoje, Deus está falando a respeito de semear, né? Jesus nos deu aqui palavras por parábola. Ele explicou como semear a semente, né? E como nós sabemos, né? Jesus Cristo nos ensina que pregar a palavra de Deus é lançar sementes, né? E a verdade é que é assim mesmo, amados. Nós devemos falar da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas, sem escolher raça, ou cor, ou situação financeira ou religiosa. O dever de todo homem e a mulher que é servo de Deus é falar do Evangelho de Jesus. Mas sabemos que é bem assim que acontece. Jesus nos explicou nesta parábola que a palavra de Deus é consoante com a semeadura da semente. Muitas sementes vão cair no meio de pedregais, né? Pedregais, aquele terreno cheio de pedras, né? Que não é uma terra boa, como disse o Senhor, e até, né, logo recebe com alegria esta palavra. Este terreno pedregal, que considera-se com pedregais, é um coração, né, que até recebe a palavra de Deus com alegria, concorda, né? E nós sabemos que tem muitos assim, né? Que a gente até fica satisfeito. Nossa, como fulano recebeu bem a palavra de Deus, né? Dá a impressão que fulano até conhece bem a palavra de Deus, né? Sabe conversar sobre o evangelho. Mas a gente sabe que esses não permanecem na presença de Deus. Eles recebem a palavra de Deus bonito, não desprezam a palavra de Deus quando falamos, mas nós sabemos que estes não vivem, né, de acordo com a palavra de Deus. Eles conhecem a palavra, eles recebem quando nós falamos, mas não permanecem, né? Como disse Jesus, porque eles não têm raiz em si mesmo. Antes, né, sabe, é de pouca duração. A verdade é que sim, amados. Há muitas pessoas, quando nós vamos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, elas recebem a palavra, elas até agradecem, né? Porque nós, né, estamos falando de Jesus, elas recebem, dá uma impressão, assim, que aquela palavra penetrou no coração da pessoa. Mas a verdade é que nós só vamos ver aquela vez, aquela pessoa falar de Jesus, e ali alguns instantes já vamos ver a pessoa fazendo totalmente ao contrário. Então, esta pessoa é aquela que não tem raiz em si mesmo. Então, esta palavra nós lançamos em pedregais, onde não vai criar raiz, diz o Senhor Jesus Cristo. Porque disse o Senhor, é chegado a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo esta pessoa se ofende. É aquela pessoa que não permanece, né? E disse mais o Senhor, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução, a riqueza, sufocam a palavra e ela fica infrutífera, né? É aquelas pessoas, amados, onde nós falamos de Jesus, né? Ela até recebe, né? Muitos até ficam, né? Em outras palavras, nos experimentando, né? Fazendo perguntas, perguntas até sarcásticas, né? Tentando tirar dúvidas, né? Que na verdade a maioria é para tirar proveito, a maioria é para achar brechas, né? Mas fico ali, tipo, mostrando para nós que estão empolgados com o evangelho, quando nós estamos falando, né? E ela dá a impressão para nós que ela aceitou, ela recebeu o evangelho. Nós pensamos, né, fulano, né, gostou que eu falei da palavra de Deus, ele ficou interessado. Eu acho que agora ele vai, né? Eu acho que agora fulano vai se firmar nos caminhos do Senhor, vai largar a sua vida errada, porque ficou empolgado com o evangelho, né? Mas disse o Senhor que se são semeados entre os espinhos, né, é um coração, né, cheio de coisas, né? Um coração que não é sensível mesmo à voz do Senhor, né? É o coração que Deus considera, né? O caminho, o terreno cheio de espinhos. A palavra de Deus vai cair ali e vai ficar sufocada, como uma semente que é jogada no meio dos espinhos. E ela fica sufocada, ela até tenta, ela germina, ela até
tenta crescer, mas os espinhos o sufocam, o amasso ali, e a planta não consegue crescer, não consegue vigorar e ficar bonita. E assim é a palavra de Deus semeada num coração assim. A palavra de Deus até entra naquele coração, ela até germina, né? A pessoa até começa a pensar, né? É verdade, o Evangelho de Senhor Jesus Cristo é uma coisa boa, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, é verdade o que está escrito na palavra de Deus, mas por causa das riquezas, por causa da arrogância, muitas das vezes a amizade, muitas amizades, por causa muitas das vezes da influência, a pessoa não permanece, né? Prefere, né, continuar, né, com as amizades, continuar dando vazão e valor ao dinheiro, às riquezas, não deixar de lado. Ela reflete muitas vezes, mas ela pensa, não vale a pena pôr Jesus em primeiro lugar na minha vida. Então, assim, Deus considera que essa palavra foi semeada em terrenos com espinhos. A palavra até germina, até nasce, mas os espinhos não permitem que esta planta cresça, vigore. E às vezes ela fica ali sufocada por grande tempo, por muito tempo. Igual aquela pessoa que nós conhecemos muitas das vezes, que é uma pessoa que até frequenta uma igreja. Ela até vai, né? Até vai mais do que os crentes na igreja, né? Ela frequenta o ambiente espiritual, mas ela vai porque ela gosta de ouvir a palavra de Deus, ela acha bonitos louvores, ela se sente bem ali. E ela até acredita que é Deus que opera, ela crê que Deus está ali. Mas ela só é ali dentro da igreja, saiu para fora, ela continua com as mesmas amizades, com os mesmos costumes, com as mesmas vaidades, com o mesmo pecado, ela só vai participar dos cultos. Então, assim, amados, quer dizer, é uma palavra que Jesus nos ensina que foi lançado em espinhos. Ela até nasce, ela até germina, mas ela não cresce, ela não dá frutos. E disse o Senhor, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Então o Senhor nos ensina que quando nós lançamos, né, a palavra de Deus em um terreno bom, em uma terra frutífera, uma terra bem tratada, bem cuidada, uma terra fofa, maravilhosa. Então, quando nós lançamos a semente ali, a semente vai nascer, vai germinar e vai crescer. Então, amados, por que Jesus nos trouxe esta palavra hoje? Amados, eu vou pausar um pouco o vídeo para fechar minha porta, tentar, né, excluir um pouco desses barulhos. Então, amados, o Senhor está nos ensinando que nós temos que saber compreender, porque muitas das vezes nós anunciamos o Evangelho de Jesus, evangelizamos, né? Falamos, e muitas das vezes as pessoas concordam, convidamos para ir num culto, a pessoa vai, convidamos outra vez, a pessoa vai, e de repente a pessoa não vai mais, e dá a impressão que a pessoa aprendeu tudo da palavra de Deus, mas de repente nós entendemos que a pessoa não quer nada com Deus. E muitas das vezes pessoas vão, quando nós convidamos, né? E vão, né? E vão, né? Nós estamos convidando um dia vão, convidamos outros dias vão. De repente a pessoa já está indo sozinho, né? Para a igreja. Nós ficamos maravilhados, graças a Deus, Deus está fazendo a obra. E as pessoas vai um certo tempo e de repente, né? Fracassa e para e não vai mais. Aqui Jesus Cristo está nos ensinando o porquê. Porque toda palavra que nós pregamos é como o semeador da semente, né? Às vezes um terreno lá de 1/4 de chão, né? Não sei, né? Pode ser que tem irmãos aqui que já trabalhou, né, na roça. Eu, quando era mais jovem, eu trabalhei, né? Muito, né? Quando era adolescente, trabalhei muito na roça, né? Não trabalho hoje, porque se eu tivesse que viver hoje de trabalhar na roça, amados, eu pereceria, né? Porque tenho uma saúde bem debilitada. Mas
Eu louvo a Deus pela vida de todos que trabalham na roça, porque todos nós dependemos daqueles que trabalham na lavoura, né? Mas quando eu trabalhava na lavoura, amados, eu me lembro de que às vezes a gente ia, né, colher feijão, né? Colher alguma planta, né, uma batatinha que seja, num terreno lá. Às vezes era um terreno quadrado grande, mas tinha até uma certa altura do terreno, uma certa parte lá, que as plantas davam grande, bonita, cheia de bainha, ou aquelas linhas de batatinha cheia, recheada, muito, tinha uma certa altura daquela linha, aonde, né, dava as batatinhas migradas, miúdas, algumas, né, até o final da linha, ou se fosse o feijão, já dava os pezinhos migradinho, pequenininho, né, e tinha partes ali daquelas linhas, às vezes, até 20, 30 metros, aquelas linhas ali, daquele certo pedaço ali que não nascia, né? Ou só nascia os pezinhos, não davam bainha. Então a gente entende que, na verdade, Jesus, ele é sábio mesmo, sábio dos sábios, né? Para fazer uma parábola dessa. A verdade é que, na verdade, é assim mesmo. Os terrenos, às vezes, um certo pedaço de chão aí, ele vai ter o terreno bom, o terreno que vai ser cheio de pedras, o terreno que vai dar mais praga e o terreno que não vai nem nascer, né? E assim Jesus fez nessa parábola, para nós entendermos o porquê não é a nossa culpa. Se nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo, os pastores, obreiros, presbíteros, pessoas que estão em cima do altar ministrando a palavra de Deus e prega a palavra verdadeiramente de Deus, não é culpa do pastor, não é culpa do obreiro, não é culpa do evangelista que muitas das vezes a pessoa sai da igreja. Muitas das vezes uma pessoa que está ali frequentando, né, foi evangelizada, foi convidada para ir para a igreja, e foi, gostou, e foi mais, e se estabeleceu, e ali está participando, de repente some, né? E muitas das vezes nós convidamos e a pessoa vai uma vez, duas vezes e não vai mais. É por isso, diz o Senhor Jesus Cristo, ele nos explica que tem corações comparados a um terreno de planta, né? Tem palavras que vão cair num terreno cheio de pedras, que vai ser sufocada essa semente, ela não vai germinar, ela não vai crescer, ela não vai frutificar. Tem palavras que vai ser lançado num terreno cheio de espinhos, a planta até vai nascer, vai germinar, mas ela não vai crescer, ela não vai sobreviver. E como é bom escutar, né? E sabemos que o terreno bom e fértil, né? É o menos que tem, né? É aquele terreno onde nós lançamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, e ali germina e cresce e passa a dar muitos frutos. Daquele pé de planta vai nascer sementes, que vai gerar sementes, que vai gerar sementes, né? Então, amados, a palavra que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe nessa manhã é essa. Nós entender o poder da semeadura da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo considera o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, semear a palavra de Deus é como semear sementes numa terra, né? Então, a terra ali vai ter várias espécies, vários tipos, né? Várias sensações daquela terra, aonde que partes da semente vai cair numa terra boa e partes da semente não vai cair numa terra boa. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que nós devemos semear, né? Semear, plantar, né? Torcer para que sempre caia em terra boa essa semente. Mas muitas das vezes não vai cair em terra boa, não vai cair em terra fértil, vai cair numa terra onde que não vai nascer. E muitas das vezes vai cair numa terra que vai nascer, mas não vai crescer, não vai reviver esta planta. Então, amados, aqui o Senhor nos traz, né, a entender que o nosso dever é semear, falar da palavra de Deus, propagar o Evangelho de Jesus Cristo, mas nós não devemos nos sentir culpados, né? Que eu falo a verdade, amados irmãos. Eu muitas das vezes me encontrei com pessoas nos meus caminhos, né? Porque eu sempre fui de falar da palavra de Deus, sempre. É no trabalho, é numa viagem, é num local que eu estiver, a minha vida é falar de Jesus, né? E muitas das vezes a gente está sentado, pessoas ficam contando suas situações, né? A gente logo vai falar de Jesus, né? A gente sente que tem pessoas que aceitam, tem pessoas que até
começa a falar junto, que dá a impressão que já sabe mais do que a gente, sabe tudo de Jesus. E tem pessoas que a gente vê que já até se levanta do lugar porque nem quer ouvir, né? Mas isso o Senhor Jesus Cristo nos deixou explicado que é normal que aconteça. É certo que aconteça. Então, muitas das vezes eu até me culpei, me perguntei, né? Nossa, eu falo tanto de Jesus para fulano no meu trabalho, fulano parece que tá tão interessado, mas vai na igreja só quando eu convido, não vai mais, não se interessa, né? E muitas das vezes eu me pergunto, mas fulano se queixa tanto da sua vida, conta tanto os seus problemas, e eu falo que Jesus pode ajudar, e fulano, né, não quer ajuda. Mas é aí que tá a palavra de Deus. Aqui que Jesus está explicando para nós. Nós vamos semear a palavra, mas nem sempre vai cair a palavra de Deus num terreno fértil que vai dar frutos. Então, amados, o nosso trabalho, a nossa função como servos de Deus, para obedecer, nós que queremos obedecer, que queremos ser obedientes a Deus, é evangelizar, falar da palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra da salvação. Mas quem vai fazer a obra, quem vai preparar esse terreno, quem vai, né, ajudar que essa semente germine e cresça é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. O nosso dever é falar, é anunciar. Mas quem vai trabalhar neste coração para que aceite, para que permaneça, para que dê frutos é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai aprender, que vai trabalhar, que vai adubar esse terreno, este coração, para que essa palavra germine e dê frutos. Amém? Nós não podemos fazer o trabalho do Espírito Santo. Nós podemos fazer aquilo que o Senhor nos concebeu fazer, né? Mas a obra verdadeira, a obra eficaz, quem faz é o Senhor Espírito Santo. Amém? Receba, amados irmãos, esta palavra e guarde nos seus corações. Você que já evangeliza, que já semeia a palavra de Deus, ou seja no altar, ou seja nas ruas, ou seja para os vizinhos, não importa aonde e a quem, né? Continue fazendo a obra de Deus, faça a tua parte para com Deus. O resto quem faz é o Espírito Santo. Amém? Amados, né? Só explicando para os irmãos que eu tô com um curativo aqui no meu dedo, né? Descascando uma laranja, acabei cortando o fundo do meu dedo. E por causa de eu cortar esse dedo, então já faz uns 3 dias, ele sangrou muito. Então é necessário que eu ponha um curativo aqui para que não fique batendo, cada vez que eu bato sangra, né? Mas não é nada grave. Amados, vamos agradecer a Deus por essa palavra e já vamos então nos despedir e que a graça do Senhor Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço ao Senhor por essa mensagem, palavra bem-vinda, maravilhosa. E assim, Pai, em nome de Jesus, eu vos peço que o Senhor Espírito Santo leve esta mensagem a vidas e corações qual o Senhor Jesus precisa falar. Eu sei, Deus, que a palavra do Senhor não volta vazia. De uma vez que sai a tua palavra, o Senhor já tem coração preparado para ouvir. Então que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa levar o entendimento para este homem, para esta mulher, que muitas vezes este servo, esta serva do Senhor tem desanimado, Senhor. Eles têm desanimado porque dá a impressão que a palavra do Senhor não tem sido ouvida, que eles, muitas das vezes, este homem tem falado, parece que eu estou falando com as paredes, as pessoas não ouvem, as pessoas não entendem a palavra de Deus, o que está acontecendo. Mas aqui está, meu Deus, o Senhor nos trouxe hoje uma palavra de compreensão, de entendimento, Pai, que nós possamos, né, amados Deus, compreender e entender da Tua palavra, que o nosso trabalho é semear, mas que é o Senhor Deus quem prepara os terrenos para receber a semente e que, meu Deus, certamente que a semente vai cair em vários lugares, Pai. E somente quando cai em terra boa é que ela frutifica e dá mais sementes. Pai, leva o entendimento a este homem, a esta mulher, fortalece este homem que tem cuidado da obra do Senhor com zelo, Pai, fortalece espiritualmente, fortalece a tua serva em nome de Jesus e abre os nossos entendimentos, Pai, para que nós possamos entender sempre, sempre o teu chamado e a tua vontade em nome de Jesus.
Assim eu peço que o Senhor tome direção do nosso dia hoje, Pai. Tome direção da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Eu aqui oro, meu Deus, pela minha casa. E eu oro pela vida, pela casa de cada irmão e irmã que acompanha a oração aqui neste canal. Que o Senhor possa abençoar, Pai, poderosamente a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, não esqueça de curtir, deixar o joinha nos vídeos aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. E sejam abençoados pelo poder da palavra de Deus.